Olá! Com este vídeo damos início ao estudo do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Allan Kardec inicia o estudo desta questão, deste capítulo, com o subtítulo Salvação dos Ricos. Ele coloca duas passagens do Evangelho de Jesus que introduz o tema e os primeiros elementos conceituais do capítulo. A primeira passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 13. E diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Mamon aqui representado como um símbolo da vida material, dos interesses desse mundo, não é? Então, esta passagem, Jesus fala ou um ou outro. Os dois não conseguem, não tem como. Ele fala não pode. É uma questão de poder. Poder ou não poder, não se pode. Não é uma questão de você dizer assim, não se deve servir. É uma questão de escolha. Não, não é escolha. A escolha está no outro nível. Não pode. Isto é uma lei da natureza. Ou no meu íntimo eu sirvo à minha consciência divina, ou eu sirvo ao ego. Os dois não podem disputar o mesmo espaço, porque nós estamos a Mamon, que corresponde à satisfação dos anseios do ego, e a Deus, que corresponde à satisfação dos anseios da consciência divina. Então, não há possibilidade de que os dois estejam presentes ao mesmo tempo, ou um ou outro. Isso mostra claramente que Jesus, ele sempre chamou muito atenção para esta questão. Quando ele falava aos fariseus sobre a hipocrisia, era disso que ele estava falando. Fariseus e escribas hipócritas. Ele sempre alertava para essa questão. Por que eles eram hipócritas? Porque eles aparentavam uma sabedoria baseada nos estudos da Torá, das regras do templo, mas no íntimo eles faziam diferente. Em outra parte, Jesus trata desta questão sob uma outra linguagem. Ele diz assim: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que sair disso vem do maligno. Ou seja, é a tal hipocrisia, é o jogo de aparências para satisfação egoísta. Na mesma categoria entra a questão da mentira, da traição, da falsidade. Todo este universo de conduta que prevalece ainda ao ser humano neste mundo, nosso planeta de expiações e provas, nesse estágio da nossa evolução. Nós titubeamos entre aquilo que sabemos
que devemos fazer e aquilo que nós acabamos por escolher fazer. Esta é uma questão central na evolução espiritual, que é o que Carl Jung tratou demoradamente nos seus estudos, não é? Para que a pessoa conseguisse estabelecer o seu próprio padrão, não seguir os modismos por conveniência. Depois, Allan Kardec coloca uma outra passagem que traz esta mesma questão. É a questão de dois senhores. Não se pode servir a dois senhores. Não é possível isso na estrutura íntima do ser. Ou é um, ou é outro. Ele diz assim: então aproximou-se dele um mancebo e disse: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e a tua mãe e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 16 a 24. Também no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 25. E também em Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 25. Inicialmente, há esta passagem que Jesus faz uma correção ao jovem. Que o jovem, por que me chamas bom? Ele pergunta para o jovem que tinha dito a ele, né? Bom mestre, por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Aqui novamente está a questão da dualidade. Deus e Mamon, novamente. Por que está Deus e Mamon? Porque se eu atribuo a mim personalidade, Vicente, eu faço uma ação que resulta em benefício a outra pessoa. Se eu faço aquilo para meu proveito particular, para que eu ganhe alguma coisa nisso, eu estou, então, para satisfazer o personalismo, eu estou no campo do ego, a Mamon. Por isso que Jesus diz, bom só Deus o é. Deus está representado em nós através da consciência. A nossa consciência está em permanente comunhão com Deus
na nossa medida evolutiva. Então, se eu vou agir aqui nesta vida de acordo com a consciência, eu estou agindo de acordo com as leis de Deus. Não tenho que me beneficiar disso. Isto é um atributo de Deus e não meu, quando eu me refiro a mim, personalidade, Vicente. Há uma dualidade aí. O que é da consciência é atribuído a Deus. Não é? O que é da personalidade está dentro do universo deste mundo, da vaidade, do egoísmo, do orgulho. Então ele já inicia a conversa com o jovem dizendo isso. Por que me chamas bom? Ele, Jesus, personalidade, o Filho do Homem, a pessoa encarnada, não, ele não. Não é? É Deus por seu intermédio. E ele se refere ainda, guarda os mandamentos se quer entrar na vida eterna. E o jovem pergunta, que mandamentos? Aí ele fala os 10 mandamentos, o mandamento maior, não é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, amar o teu pai e a tua honra, teu pai e tua mãe, que é o que está nos 10 mandamentos, está lá na Torá. Ele falava com o jovem judeu, conhecia perfeitamente a lei, como todos, ali na Judéia. Então ele fala, cumpra os mandamentos e você entrará na vida eterna. Claro, cumpre os mandamentos, você estará de acordo com os ditames da sua consciência divina. Isso você então muda de patamar, já não mais a influência do mundo, mas a consciência de Deus em si. Guarde os mandamentos. E nós estaremos no universo de Deus, do reino de Deus. É eterna a vida. Essas leis não mudam nunca, né? E é curioso que na sequência ele fala assim, o jovem ainda pergunta, diz, olha, isso eu faço desde que eu cheguei à mocidade, né? O que me falta ainda, né? Para ganhar a vida eterna, tenho guardado esses mandamentos. Aí Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então é muito interessante que, além de nós nos fixarmos em nossa conduta, em nosso pensamento, em nossas palavras, de acordo com as leis de Deus, coerente com as leis de Deus, nós estamos no universo da vida eterna. Isso não muda nunca. Já conquistamos este patamar evolutivo dentro de nós. Mas existem outros estágios evolutivos. Aí que Jesus fala, então, além de entrar na vida eterna, a evolução da criatura, do espírito, continua existindo. Não é o estágio último, a vida eterna é a vida natural, ao qual temos que conquistar. Aí nós simplesmente adentramos aquilo que é natural no ser humano, o cumprimento das leis de Deus. Isto é obrigação, faz parte do primeiro estágio da evolução, nos humanizar. Mas uma vez humanizados, coerentes em pensamento, palavras e atitudes com as leis de Deus, há ainda etapas a evoluir. Aí que Jesus fala, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois disso, vem e segue-me. Olha só como há estágios evolutivos além da prática das leis de Deus. Além de praticar a lei de Deus, o desprendimento completo dos bens materiais. Não se trata mais agora daquele apego aos bens materiais como diretriz de escolhas na vida, como é servir a Mamon. Está além disso agora. Eu cumpro os mandamentos, eu sirvo a Deus, não a Mamon, tenho meus bens,
Mas se eu quero ser perfeito, eu me desprender inteiramente. É um estágio de progresso posterior. E depois ainda um outro nível. Além de ganhar um tesouro no céu, dar aos pobres, vender tudo que tem, dar aos pobres. Ainda diz assim, vem e segue-me. Jesus põe a si como referência porque ele já disse em outra ocasião, eu e o Pai somos um. Jesus está num patamar que não é alcançado de maneira nenhuma pelo mundo material. Vem e segue-me, ele está em perfeita comunhão com Deus. É isso que ele mostra ao jovem que vem à procura de conquistar a vida eterna. O próprio jovem em si mesmo, ele tinha esta preocupação de conquistar a vida eterna como se fosse um bem material. Tanto que quando ele fica sabendo que ele já pratica as leis de Deus e que, portanto, já conquistou a vida eterna, ele não se alegra com isso. Significa que ele tinha objetivos ainda de natureza egoísta. Ele ainda tinha etapas a vencer. Daí que Jesus fala ali embaixo. Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. O jovem não quis se desprender dos seus bens. Não é? E a riqueza que Jesus se refere não é só a riqueza de fortuna material, não. Riqueza é todos os bens de conhecimento, de saúde, de alegria, de bom discurso, de camaradagem, tudo isso são riquezas da alma. Não é? Então ele diz assim, que entre um rico, se nós nos apegarmos à nossa riqueza, seja a fortuna material, seja a nossa beleza física, ou seja, pelo nosso conhecimento das coisas desse mundo, que são riquezas. Se nós nos apegarmos a isso, então não adentra o reino dos céus. Nós estamos ainda no reino de Mamon. Não é? E depois ele enfatiza a força deste apego às riquezas que nos mantém prisioneiros, digamos assim, ainda no mundo material, no mundo de Mamon, sem nos desprender e adentrar a vida eterna, que é aquilo que é imutável, é o reino de Deus. Ele enfatiza isso e fala, é mais fácil que um camelo passe pelo fundo de uma agulha. Camelo se referia a um cordão, uma corda, qualquer coisa assim, que era feito de pelo de carneiro, né? De pelo de camelo, né? Trançado e tudo, né? É mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Esta questão de eu sou rico, Jesus falou lá em cima, por que me chamas bom? Ele não se atribuía sequer a bondade. Como eu posso atribuir fortuna material à minha personalidade? É meu, isso é personalismo, é o mundo de Mamon. Então aí está, com essas duas passagens do ensinamento de Jesus, nós vamos vendo já o tom da análise que Allan Kardec vem a fazer neste capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje vimos salvação dos ricos. No próximo vídeo prosseguiremos no estudo deste capítulo, tratando do tema preservar-se da avareza. Continuando assim esse estudo do capítulo 16. Até lá então, que Jesus nos ampare a todos.